Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Levi. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Tudo bem com vocês? Tudo. Sim, com você. Tudo ótimo. Tudo bem, estamos aí. Cansado de ficar em casa, mas fazer o quê, né? Tem que esperar um pouco mais. Normal. É isso aí. Estão conseguindo aí acompanhar as aulas, estão conseguindo fazer aí as lições, está dando para acompanhar direitinho? Por enquanto, sim. Sim. Beleza. Pessoal, vou fazer a correção naqueles exercícios que eu pedi lá na aula passada, na parte de acústica. Então, peguem a apostilinha aí de vocês. Deixa eu mostrar aqui. Aí, deixa eu ampliar. Espera lá. Aí, vocês estão vendo aí a página 54? Uhum. Sim. Então, a apostilinha na mão aí, vamos corrigir esses exercícios aqui. Essa parte de acústica para a gente finalizar esse assunto, né? Então, tá aí o primeiro exercício. Ele fala aí que na Terra, qual é o meio em que o som normalmente se propaga? Cite outros exemplos de meios ou substâncias em que o som pode se propagar. Bom, o mais comum para nós é a propagação do som no ar, né? Que é um meio gasoso, a própria atmosfera aí, né? Então, o meio mais comum de propagação é no ar, né? É um meio gasoso, o ar é uma mistura de gases, né? Gás nitrogênio, gás oxigênio, outros gases aí que compõem a nossa atmosfera. Mas o som também pode se propagar em outros meios materiais. Pode se propagar lá na água, né? Pode se propagar nos sólidos também. A água, no caso, meio líquido, né? E nos sólidos nós temos propagação do som também. Lembrando que quanto mais denso for o meio, maior a velocidade de propagação do som. Então, se no ar nós temos aí o som com uma velocidade de propagação aí de 340 metros por segundo, lá na água você vai ter uma velocidade de propagação maior, já vai aumentar aí para quase 1.500 metros por segundo. E num sólido, mais ainda, porque você vai tendo um meio material mais denso, né? Então a velocidade da propagação aumenta. Tudo bem? Vamos lá para o segundo. O segundo diz aqui, a flauta e a tuba são instrumentos de sopro que emitem ondas com características fisiológicas distintas. Considerando que uma pessoa escuta uma nota mais aguda emitida pela flauta e uma nota mais grave emitida pela tuba, responda às questões a seguir. No item A, qual dos dois instrumentos emite ondas sonoras com maior velocidade? Justifique a sua resposta. Então vamos pensar. O que está sendo levado em consideração aí nessa situação? A velocidade de propagação da nossa onda sonora. Essa velocidade de propagação da onda, será que ela vai depender da altura com a qual eu estou emitindo esse som? Não. Por que isso vai acontecer? Porque a velocidade do som no ar é fixa, seja qual for a nossa frequência. Se você lembrar daquela expressão da equação fundamental da ondulatória, a velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência dessa onda. Então, o que acontece? Quando a nota musical ela tem um tom mais agudo, mais alto, a frequência aumenta, mas o comprimento de onda diminui. E aí, quando você toca um instrumento que emite uma nota mais grave, o que acontece, então, com a nota mais grave, que é uma nota de mais baixa frequência? Aí a sua frequência vai diminuir e o comprimento de onda vai aumentar. Então, aquela relação da velocidade, que é o comprimento de onda vezes a frequência, não muda. Quando aumenta a frequência, som mais agudo, comprimento de onda, né, diminui. Quando diminui a frequência, o comprimento de onda aumenta. O produto
entre as duas grandezas, a multiplicação entre as duas grandezas permanece a mesma, que é a velocidade. Então, a velocidade do som, nesse caso, não vai depender aí da altura, né, da emissão da fonte sonora, se é uma emissão aguda, né, de alta frequência, ou se é uma emissão, né, grave de baixa frequência. A velocidade do som será a mesma. No item B, qual dos dois instrumentos emite sons mais altos? Justifique a sua resposta. Então, vamos lá. A gente consegue, de maneira intuitiva, perceber que a flauta consegue alcançar, né, sons que são mais agudos, sons mais altos, sons de maior frequência. Enquanto que a tuba consegue alcançar sons de mais baixa frequência, sons mais baixos, sons mais graves, né? E sabemos que, para o som ser grave, o comprimento de onda tem que ser maior. Quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. No caso, então, da nossa flauta, que atinge sons mais agudos, os comprimentos de onda daqueles sons são pequenos, porque a frequência é elevada. Então, essa relação de frequência e comprimento de onda é sempre fixa. Se o comprimento de onda for grande, a frequência é pequena. E se o comprimento de onda for grande, a frequência é pequena, a altura do nosso tom é um tom de altura baixa, ou seja, é um som baixo, um som grave. Agora, se a frequência for grande, tem uma alta frequência, eu tenho um comprimento de onda pequeno. E nesse caso eu vou ter um som alto, um som agudo. Tranquilo, pessoal? Deu para notar aí? Entre mim. Ô, professor, qual que é a Pode mesma? repetir? Porque a minha internet caiu, eu não consegui te escutar. Qual que é o item aí? O A. Então, qual dos instrumentos emite ondas com maior velocidade? Os dois emitem a onda com a mesma velocidade. A velocidade da onda sonora é a mesma, não importa se o seu som é alto ou é baixo. Por que isso acontece? Porque a velocidade só vai depender do comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda, quando você muda o comprimento de onda, a frequência também muda de maneira inversamente proporcional. Como? Ora, se o comprimento de onda aumentar, a frequência diminui. Se a frequência aumentar, o comprimento de onda, né, segue na mesma linha. Então, o que acontece? O produto entre o comprimento de onda e a frequência vai ser sempre o mesmo, que é a velocidade. Então, os sons altos, né, os sons que são agudos, têm alta frequência e baixo comprimento de onda. Aí, o que acontece? Os sons agudos, alta frequência e o comprimento de onda é inversamente proporcional, né? Se você for analisar, aumentando o comprimento de onda, você diminui a frequência. É mais fácil assim para a gente, né, memorizar e entender melhor. Aumentando o comprimento de onda, eu diminuo a frequência, e se eu fizer o inverso, diminuir o comprimento de onda, a frequência aumenta. Então, como a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, né, essa velocidade então vai ser constante, porque esse produto vai ser sempre o mesmo. Então, não importa se o seu som é grave, é um som baixo, é um som de baixa frequência, ou se o seu som é alto, é um som agudo, é um som de alta frequência. A velocidade será a mesma, porque se eu diminuo o comprimento de onda, a frequência aumenta. Se eu aumento o comprimento de onda, a frequência diminui. Tudo bem? Sim, obrigada. Aí no item B, né, ele perguntou qual dos dois instrumentos emite sons mais altos. Então, o som mais alto, né, será aquele que é o som mais agudo, que é o som de mais alta frequência,
quem consegue atingir esse som de mais alta frequência é a flauta, né? A gente percebe isso de maneira intuitiva pelo próprio som característico dela. O som da tuba já é um som que mais grave, né? Um som mais baixo, que vai ser um som aí que vai ser de mais baixa frequência. Lá no item D, ele pergunta, né? Caso os dois instrumentos emitissem uma mesma nota musical de mesma frequência, que característica fisiológica permitiria diferenciar os instrumentos? Então, essa característica é o timbre, né? Então, são dois instrumentos, né, de características diferentes. Eles têm lá uma construção interna nos seus tubos, que são de maneiras distintas, e eles vão produzir, então, mesmo com uma mesma nota musical, de mesma frequência, você consegue diferenciar um instrumento do outro por causa do timbre, que são as características, né, que são específicas para cada um dos instrumentos musicais. Tudo bem, pessoal? Ô, professor, mas ali tá falando que qual dos dois, né, emite as ondas de maior comprimento. Em qual item? Qual dos dois emite? Ah, tá, no item C, né? Ah, tá. Então, qual dos dois vai emitir uma onda de maior comprimento? A onda de maior comprimento é aquela que tem menor frequência. Então, tendo a onda de maior comprimento com menor frequência, eu estou lidando com um som que é mais grave, é um som mais baixo. Então, vai ser a tuba, né? Quem emite aí o som mais baixo, o som mais grave, de menor frequência e de comprimento de onda maior, vai ser a tuba. E quem vai emitir o som, né, mais agudo, de mais alta frequência, e que tem um comprimento de onda, né, menor, vai ser a flauta. Tranquilo aí, turma? Uhum. Podemos ir adiante? Pode? Então está aqui o exercício 3. Um casal está assistindo a um programa de televisão. Quando o programa acaba, o casal continua assistindo aos comerciais e, em determinado momento, uma das pessoas pede que a outra que abaixe o som da televisão, porque a propaganda está com som muito alto. De acordo com os conceitos estudados, responda às questões propostas. No item A, o que aconteceria, né, com o som emitido pela televisão se o pedido feito pela pessoa fosse atendido? Então, já que você estudou acústica, a pessoa falou para abaixar o som. Então, você ia ter que produzir um som naquela TV que seria um som mais grave, né? Você ia ter que diminuir, aliás, você ia ter que aumentar a frequência, né, desse som. Ele ia ficar mais grave, um som mais baixo, e aí você ia ter o carinha que está falando na TV com aquela voz robótica mais grossa, né, mais paradona ali, uma voz mais grossa. Então, se você pedisse para a pessoa abaixar, né, abaixar o som da televisão, o cara vai tornar aquele som mais grave, mais baixo, de maior comprimento de onda e de menor frequência. No caso, você deveria perceber que, mexendo nessa frequência, se fosse isso, né, a intensidade sonora continuaria a mesma, né? Quer dizer, a intensidade sonora, a potência sonora, né, o que a gente chama de volume, vamos dizer assim, continuaria o mesmo. Só ia mudar ali a frequência. A voz das pessoas na TV ia ficar uma voz mais grave, né? E seria, então, a situação de uma voz mais grave, mais baixa, uma voz com um som de frequência, né, maior, e comprimento de onda aí também se modificando. Tudo bem, pessoal? Professor. Vamos para o item B. Como deveria ser realizado o pedido? Você ia pedir para ela fazer o quê? Diminuir o volume sonoro ou diminuir a potência sonora, né?
Ou falar para a pessoa, esse som está muito intenso, né? A intensidade sonora está muito elevada. Aí seria a forma, dentro de uma maneira formal aí de você pedir para a pessoa, utilizando aí os conceitos da física, né? No exercício 4, ele diz aqui que a maioria dos seres humanos é capaz de escutar uma quantidade limitada de sons, de acordo com a intensidade e o nível sonoro. O gráfico a seguir relaciona o nível sonoro audível com a frequência emitida. Observe e responda as questões propostas. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma ampliação dele aqui. Não sei se eu vou conseguir, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espera lá. Deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir ampliá-lo, mas talvez eu possa fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Ver se dá para colocar uma página um pouco maior aqui, para a gente poder visualizar ele bem. Vamos ver aqui se dá. Dá para ver melhor aí, gente? Dá. Então tá aí, né, o nosso diagrama, né? Nós temos aqui um gráfico que mostra para nós, aqui no eixo horizontal, eixo aqui das abscissas, a frequência em hertz, né? Então eu tenho a frequência aqui que vai de 20 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, 10.000 Hz e 20.000 Hz. E aqui no eixo vertical, né, no eixo das ordenadas, eu tenho o nível, né? O nível sonoro. Esse nível sonoro medido aqui em decíbeis, né? Então, o que vai acontecer, né? Quando você está nessa zona aqui azulada, aqui embaixo, você está no limiar da audição. Então, tudo que estiver aqui abaixo, né, nessa zona que está aqui de maneira azulada para nós, você vai começar a ouvir alguma coisa quando estiver passando para a zona de audição, que é essa parte alaranjada. E quando você tiver, né, um nível de intensidade sonora dentro de uma certa frequência que passa dessa zona amarela, você está no limite da dor. Então, veja, se de repente você tem um som que tem uma frequência de 100 Hz, em 100 Hz de frequência, mas com uma intensidade sonora de 20 decibéis, você não escuta. Nessa mesma frequência, se aumentar para 40 decibéis a intensidade, você continua não escutando. Mas se essa intensidade chegar aqui no limiar, em 60, a 80, a 100 decibéis, você passa a escutar, a perceber esse som. Mas se essa intensidade extrapola e começa a chegar aqui acima de 120 para 140, aí você começa a sentir dor. Aí você vai ter danos aí no seu aparelho auditivo. Então esse gráfico mostra para nós as faixas de frequência e também a intensidade sonora que você vai ter numa escala de intensidade sonora que vai possibilitar com que você não escute, né, nada, tenha uma região onde você consiga ouvir, na zona de audição, e lá em cima já é a zona do perigo, onde você vai ter a sensação de dor, né? Vai doer isso, você vai causar dano no seu aparelho auditivo. Então, voltando lá, na nossa apostilinha, vamos ver o que ele quer que a gente responda aqui.
voltar lá, ampliar aqui de novo. Então está aí o nosso diagrama. Maravilha. No item a frequência audível para o ser humano está limitada em quais valores? A frequência audível para o ser humano está limitada em quais valores? Então vamos ver, pessoal. A frequência está aqui embaixo. E a zona de audição, ela está localizada aqui, né? Parte de 20 Hz, está aqui embaixo, ó, 20 Hz. Aqui a minha curva que está pintada de azul, parte de 20. Pega toda a faixa de frequência que vai de 20 até 20.000 Hz. Então, a frequência audível para nós, seres humanos, de 20 a 20.000 Hz. Isso é independente, né, da intensidade sonora. A gente consegue perceber que com frequências de 20 Hz, mas com uma intensidade sonora que começa a chegar a 120, a gente percebe o som. E também frequências de 20.000 Hz, com uma intensidade sonora também lá próximo de 120, a gente também consegue perceber o som. No item B, o ser humano escuta todos os níveis sonoros de ondas emitidas na frequência de 1000 Hz. Justifique sua resposta. Então vamos procurar onde é que está 1000 Hz aqui. 1000 Hz está nessa região aqui, ó. 1000 Hz. Será que o ser humano consegue perceber, né, todos os níveis sonoros, ou seja, a intensidade aqui desse som em decíbeis? O nível sonoro é a intensidade, né, a potência do som. Não. Por quê? Veja, tem uma pequena região aqui que vai de 0 a quase 20 decibéis que a gente não consegue perceber a intensidade sonora. Está no limiar da audição. Esse pequeno intervalo em 1000 Hz, né, está no limiar da audição, na zona azul, nós não conseguimos perceber o som nessas condições. No item C, qualquer frequência emitida com nível sonoro superior a 120 decibéis estará acima do limite da dor? Justifique a sua resposta. Então, qualquer frequência com nível sonoro superior a 120. O nível sonoro está aqui, ó, 120. Ele diz que qualquer frequência superior a isso, se nós pegarmos um nível sonoro em 120, eu percebo que das frequências que vão de 20 Hz e vão caminhando, todas elas são perceptíveis, todas elas estão na zona de audição, todas elas estão aqui beirando o limiar da dor. Então, qualquer frequência emitida com nível sonoro a 120, né, não está acima do limiar da dor, está abaixo. 120 é como se fosse um limite aqui, um limite de intensidade sonora, onde em qualquer frequência eu estou no limiar da dor. Eu não atingi ainda o nível, né, da dor. Estou abaixo do limiar da dor. No item D, qualquer nível sonoro com frequência de 20 Hz será audível? Justifique sua resposta. Qualquer nível sonoro com frequência de 20 Hz, se eu pegar em 20 Hz, está aqui nos 20 Hz, deixa eu pintá-lo aqui, eu tenho vários níveis sonoros, né, que vão de 0 aqui a 140, 150. Então, eu tenho uma situação que em 20 Hz eu não vou conseguir alcançar, né, essa região aqui da nossa dor. Vai chegar no máximo aqui, ó, em 120 Hz, vai chegar no 0 aqui. Eu não consigo atingir a zona de audição. Percebe que eu estou bem aqui no 120, em 20 Hz, e está bem na junção do limiar da dor e da zona audível, mas eu não cheguei em nenhuma das duas regiões. Então, qualquer nível sonoro, né, de frequência de 20 Hz, no caso, não será audível, e pior, eu não vou conseguir escutar, né, esse som, e eu vou chegar
num nível sonoro que pode atingir aqui a zona de limite da dor. Então, pode alcançar a zona de limite da dor e pode alcançar aqui o limiar de audição, onde eu não escuto nada. Então, a resposta seria para qualquer nível sonoro, né, com frequência de 20 Hz, nós não, né, conseguiremos, ou nós não conseguimos ouvir esse som, não vamos ter condições de ouvir, não será audível, e se aumentar ainda mais essa intensidade, ele pode causar ainda dor, né? Porque aí eu vou estar atingindo essa região aqui, ó, em 140. Tudo bem, pessoal? Tudo. Posso passar essa parte aqui? Pode. Vamos lá para o exercício 5. Opa! Então, exercício 5, né? Explique como ocorre a reflexão do som. Bom, então, reflexão do som vai ser aquele fenômeno onde a onda sonora, né, vai encontrar um obstáculo, ela vai se propagar, atingir um obstáculo, né? E ela vai, então, sofrer essa reflexão, ela vai retornar, vai se propagar no sentido contrário, sem alterar sua velocidade. Então, é preciso que você tenha um obstáculo, essa onda sonora, então, vai se encontrar com esse obstáculo, né? Vai colidir com esse obstáculo, vai sofrer uma reflexão e vai voltar se propagando no sentido contrário, sem modificar suas características, né? Sem modificar principalmente aí a velocidade. No exercício 6, quais grandezas físicas permanecem constantes quando ocorre uma reflexão? Então, como a sua onda não vai sofrer modificação nas suas características quando ocorre a reflexão, então você vai ter a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda e a mesma velocidade. São as três grandezas físicas que descrevem, né, uma onda. Então, as três grandezas, velocidade, frequência e comprimento de onda, permanecem os mesmos. No exercício 7, se a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo e a distância entre a fonte e o anteparo é de 68 metros, poderá ocorrer eco caso uma pessoa esteja ao lado da fonte emissora de onda sonora? Explique apresentando os cálculos. Então, vejam, pessoal, a pessoa está do lado da fonte emissora da onda sonora. A fonte emite nessa onda e o anteparo está a 68 metros de distância. Nós sabemos que, para que a pessoa perceba o eco, nós precisamos de uma distância mínima da pessoa para o obstáculo de 17 metros. Se a pessoa está numa distância, né, do anteparo, essa fonte está distante do anteparo de 68 metros, isso já é mais do que suficiente para que seja percebido, haja percepção do eco. Ele quer que faça os cálculos aqui, mas aí vocês têm que se lembrar, né, para os cálculos, que se você substituir a velocidade, que é distância percorrida, pelo tempo gasto, né, para percorrer essa distância, se a velocidade do som é 340 e o tempo de percepção do nosso aparelho auditivo é 0,1, então você vai fazer 340, é igual à distância percorrida, dividido por 0,1. Para você isolar a distância percorrida, você vai fazer 340 vezes 0,1, que vai te dar 34 metros. Então, são 34 metros, que corresponde à ida e volta, né? Esse tempo de propagação. Aí. 34 metros de ida e volta corresponde a uma distância para o obstáculo de, no mínimo, 17 metros. Como a pessoa está a 68 metros, né, do anteparo, a fonte que produziu esse som, ela vai perceber o eco. É como se você estivesse do lado de uma pessoa lá que soltou um grito lá, a 68 metros de distância lá de um morro, e você fica prestando atenção, depois você
recebe, né, esse sinal de volta e percebe que aconteceu o eco. Tudo bem aqui, turma? Sim. 8. Por que no interior de uma sala vazia é possível haver reverberação, mas com mobília e cortinas, esse fenômeno não é tão perceptível? Então, quando você coloca mobília e cortina, móveis, essas coisas, você começa a colocar materiais que absorvem parte dessas ondas sonoras. Então, aquela energia que está sendo propagada na sua onda sonora, aquela energia das moléculas se comprimindo e se rarefazendo, ela, quando bate num material desses, numa cortina, num móvel, num sofá, essa energia, parte dela vai ser absorvida por esse material. Então, aí você não tem o efeito da reverberação tão intenso assim. Agora, se sua sala está vazia, sem móvel nenhum, sem cortina nenhuma, sem nenhum tipo de mobília, aí você tem várias reflexões de som, de ondas sonoras acontecendo ao mesmo tempo, em várias posições diferentes dentro da sala, e esses tempos, né, de reflexão são diferentes até chegar no seu ouvido, e aquilo vai causar para você, então, uma sensação de aumento da intensidade sonora. Esse é o fenômeno da reverberação. Então, isso explica por que os estúdios, né, as casas noturnas que têm shows, que têm sons, estúdios de gravação, eles têm as suas paredes lá que são revestidas de um material absorvente, de um material que vai minimizar esse efeito, né, da reverberação, que vai acabar atrapalhando lá na qualidade sonora, né, do ambiente, ou mesmo da gravação, ou da música que estão produzindo ali. Você precisa fazer um isolamento acústico, não só para que o som de dentro não se propague para o exterior, ele seja absorvido, quanto o som do exterior não atrapalhe na parte interna, e também para que você reduza, minimize os efeitos da reverberação. Tranquilo aí, turma? Sim. O exercício 9 tem aqui, ó, Cecília Meirelles, 1901, 1964, escreveu diversas histórias e poemas voltados para crianças e jovens. Leia a seguir um de seus poemas. Então está aqui o poema, O Eco. O menino pergunta ao eco, onde é que ele se esconde? Mas o eco só responde, onde? O menino também lhe pede, eco, vem passear comigo. Mas não sabe, o eco é amigo ou inimigo? Pois só lhe ouve dizer, migo. O que significa aqui, né? Vamos ver agora o que ele pergunta a respeito do nosso poema aqui. Com base nele, nos estudos sobre a ondulatória, responda as questões a seguir. Qual fenômeno sonoro possibilita a ocorrência do eco? Bom, qual fenômeno ondulatório qual fenômeno sonoro possibilita a ocorrência de um eco perceptível para o ser humano? Olha, o efeito aí sonoro tem que ser a reflexão, né? E essa reflexão tem que acontecer numa condição onde a fonte emissora e o obstáculo da reflexão tem que estar a uma certa distância, onde a percepção do som, né, seja num tempo maior do que 0,1 segundos. Então, para isso acontecer, você tem que estar no mínimo a 17 metros de um obstáculo. Então, o fenômeno sonoro é o nosso eco, né, perceptível, é a reflexão, e essa reflexão tem que acontecer dentro de uma distância do obstáculo que tem que ser maior do que 17 metros. E aí já responde aqui o item B, né? Qual é a distância mínima entre o menino e o anteparo para que seja possível existir um eco e não uma reverberação? Então, o menino precisa estar numa distância mínima do obstáculo de 17 metros, por causa do tempo de percepção da nossa audição, que é 0,1 segundos. Aqui ele deu uma dica, né? O tempo mínimo para a distinção do eco é de 0,1 segundos, a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo.
No item C, na primeira estrofe do poema, o eco responde 2 vezes ao menino. Considerando que o eco retorne mais de uma vez, o que é possível concluir em relação ao anteparo? Então, veja, quando na estrofe esse eco respondeu para ele 2 vezes, e seria possível que esse eco retorne, né, mais de uma vez, esse anteparo, que está lá com o nosso menino, eu posso ter uma primeira situação. Ele pode ter um primeiro anteparo, que está a pelo menos 17 metros dele, e eu posso ter um segundo anteparo, que está numa distância maior. Então, se eu tiver 2 anteparos, um mais próximo dele e o outro mais afastado, mas ambos numa distância maior do que 17 metros, claro, digamos que um estivesse a 60 metros e o outro estivesse a 120 metros, quando ele produzir a onda sonora, ele vai receber um primeiro eco daquele anteparo que estava a 60, na reflexão, né? E um segundo eco do anteparo que estava lá a 120. Então, existe essa possibilidade, né? Porque você pode ter vários obstáculos, vários anteparos, né? Para produzir o efeito do eco. E aí ele vai ter a impressão de que o eco retornou mais de uma vez. E, na verdade, se trata da mesma onda sonora que ele produziu. Tranquilo, pessoal? Uhum. Então, vamos aqui, ó. No 10, né? O eco é o fenômeno que ocorre quando um som emitido e seu reflexo em um anteparo são percebidos por uma pessoa após um intervalo de tempo que permite ao cérebro distingui-los como sons diferentes. Para que se perceba o eco de um som no ar, no qual a velocidade de propagação é de 340 metros por segundo, é necessário que haja uma distância mínima de 17 metros entre a fonte e o anteparo. Na água, em que a velocidade de propagação do som é de 1.600 metros por segundo, de quanto será essa distância? Opa, então nós temos que fazer aqui um cálculo, porque agora a velocidade do som mudou. Eu tenho um outro meio de propagação, não é mais no ar. Eu vi que no ar, numa velocidade de 340 metros por segundo, e com tempo de percepção para o nosso cérebro de 0,1 segundos, eu preciso de uma distância mínima de 17 metros. Agora, quando eu estou na água, isso muda de figura. Então, vamos considerar o seguinte, que a velocidade, né, do nosso som vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo. Então, no caso da água, a velocidade do som na água é de 1.600. O tempo de percepção, para nós, na água, é o mesmo, 0,1 segundos. E eu vou ter a distância percorrida lá no meu numerador. Então, a distância percorrida vai ser a velocidade vezes o tempo. A velocidade é de 1.600 metros por segundo, vezes o tempo, que é 0,1 segundos. Então, essa distância percorrida seria de 160 metros, ida e volta, porque o eco tem que voltar, né? Dividindo 160 metros por 2, nós chegamos em 80 metros. Então, na água, para que tenha uma percepção dessas de eco, né, você vai ter que estar a uma distância mínima de 80 metros do seu obstáculo. Tudo bem, pessoal? Uhum. Tranquilo até aqui? Sim. Vamos lá no nosso exercício 11, né? O sonar, né? O sonar é um dispositivo capaz de detectar ou localizar objetos submersos ou de identificar a topografia marinha. Seu funcionamento é baseado na reflexão das ondas sonoras e na medida do intervalo de tempo entre a emissão da onda e sua recepção. Um radar emite na água uma onda sonora que se movimenta com velocidade de 1.434 metros por segundo. A onda retorna ao radar após 0,2 segundos. Nesse caso, qual é a distância entre o anteparo e o radar?
olha, um outro exercício que vai envolver aí um cálculo, que nós vamos ter que fazer. Então, deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui no meu mouse para a gente enxergar isso melhor. Vamos ver se eu consigo. Não quero isso aqui mais. Não quero. Vou tentar tirar um outro recorte aqui. Então, pera lá. Vamos ver aqui. Tá lá. Não é esse exercício, não é o outro. Caramba. Não quero. É mais embaixo. É que o cálculo está feito aqui, mas... Vamos fazer aqui, ver se eu consigo desenhá-lo aqui. Pera lá. Vamos capturá-lo aqui. Exercício 11. Então, tá aqui. Ampliando. Então, ele fala para nós aqui o seguinte, né? Que a velocidade lá do som é de 1.434 metros por segundo. Então, ele falou para nós aqui que a velocidade é igual a 1.434, que horrível, metros por segundo. E disse que a onda retorna ao radar após 0,2 segundos, né? Então, o tempo que levou para a onda retornar, a ida e volta, foi de 0,2. Então, o que eu faço? A minha velocidade vai ser igual à distância percorrida, então D, dividido pelo tempo. Eu tenho a velocidade, que é 1.434, vai ser igual, então, à distância, dividido pelo tempo que levou para percorrer essa distância, 0,2. Então, para achar a distância que foi percorrida e de volta, eu faço o quê? Multiplico em cruz. Então, essa distância vai ser igual a 1.434 vezes 0,2. 1.434 vezes 0,2. Professora, não tá dando para ver os rabiscos, não. Não tá dando? Não. Pô, eu tentei aqui, cara. Eu tentei. Mas esse programinha aqui não me ajudou, não. Vou voltar lá, tá? Uma pena. Vou ter que improvisar um outro negócio aqui. Então, só para chamar a atenção de vocês aqui, como eu estava comentando, né? A velocidade vai ser a distância percorrida pelo tempo, ΔS, sobre ΔT. Eu tenho a velocidade, 1.434 metros por segundo. Eu tenho o tempo, né? De 0... Aqui eu poderia colocar 0,2 segundos e depois dividir essa distância por 2. Tá certo? Aqui o autor ele preferiu fazer o quê? Ele já preferiu colocar o tempo de 0,1 segundos para já não ter que dividir por 2 a distância. Vai dar na mesma o resultado, né? Esse ΔS, então, essa distância percorrida vai ser de... essa distância, né, do obstáculo vai ser de 143,4 metros. Por quê? Porque você teve aí o caminho percorrido, né, de ida e volta, e como teve uma ida e volta, ele considerou que o tempo de 0,2, ele tomou o tempo só de ida, né, 0,1. Sabemos que o tempo de ida e volta é 0,2, para saber a distância que está do obstáculo, então ele pegou esse tempo pela metade, né, só 0,1 segundos, e colocou na fórmula da velocidade para determinar a que distância, né, está, né, o obstáculo lá, o objeto que o sonar queria localizar. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Moleza? Uhum. Muito bem. Nosso próximo assunto aqui, ó, óptica geométrica. Então, um assunto é de óptica geométrica. Eu vou dar só uma pequena introdução aqui para vocês do que se trata esse assunto de óptica, né? A óptica geométrica, ela vai estudar, então, a luz. Essa que é a ideia. É o estudo
da luz e como que a luz se comporta, quais são as propriedades da luz, né? Então, a óptica geométrica vai se interessar por alguns fenômenos. Primeiro, em descrever o que é a luz, afinal de contas, do que ela é formada, né? Qual é a natureza, né, da luz, quais são as suas propriedades, né? Como a reflexão, como a difração, como a decomposição, como algumas outras propriedades que nós vamos estar estudando a respeito aí dos raios de luz. E esse nome óptica geométrica aparece porque esses raios de luz, né, dentro dessas propriedades de refração, reflexão, né, propagação mesmo, eles obedecem a princípios matemáticos da geometria. Então, com a matemática da geometria, nós conseguimos explicar de maneira adequada, né, todas essas propriedades dos raios de luz, né? Então, é chamada de óptica geométrica. Tem outros ramos aí na óptica que não são só com foco no tratamento matemático com geometria. Você já vai precisar de um tratamento matemático que vai envolver a álgebra, vai envolver as funções trigonométricas, vai envolver uma parte de matemática que é mais avançada, que são outras propriedades que vão fugir do nosso escopo por enquanto, né? Mais para frente vocês vão estudar com mais profundidade quais são essas ferramentas matemáticas para descrever como é o comportamento da luz. Eu vou deixar isso para a próxima aula, porque é um assunto que eu vou precisar detalhar com bastante cuidado, com bastante tempo. Vamos ficar por aqui hoje e no nosso próximo encontro nós retornamos aí já trabalhando com a nossa óptica geométrica. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Acho que não, professor. Tá tudo claro aí, sem dúvida nenhuma? Estão de boa? É tranquilo. Beleza, então só vou confirmar aqui, ó. Minha chamada: Ana Clara, Gustavo Martins, Gustavo Pierre, Levi, Sandro e Sofia. Abração para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, até o nosso próximo encontro. Você também, professor. Tchau, professor. Tchau, gente, abração. Tchau. Falou, tchau, tchau. Desculpa. Você estava aparecendo?